Esta videoaula que irei apresentar a partir desse momento é de um conteúdo riquíssimo de muitos conhecimentos históricos sobre o porquê do nosso país não se desenvolver como um país de primeiro mundo, onde iremos trabalhar quais são esses fatores que levam ao atraso do Brasil ainda em pleno século XXI. Enquanto países como China, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Suécia, Dinamarca, Alemanha, dentre outros, se desenvolveram, se industrializaram tecnologicamente, onde o Brasil continua na posição de maior exportador mundial de commodities agrícolas, além de ser um dos líderes globais em commodities minerais e energéticas. Então, fiz um pequeno recorte de um vídeo do podcast Três Irmãos, onde neste recorte os entrevistados Breno Altman, que é um jornalista, escritor e militante político brasileiro de esquerda, onde ele é amplamente conhecido por ser o fundador e diretor do portal de notícias Opera Mundi, além de ter uma longa trajetória no ativismo social e no debate político no país. Também temos José Combori, que é investidor, escritor, empresário e professor universitário brasileiro, amplamente reconhecido como uma das principais autoridades do país nas áreas de finanças, economia, fusões e aquisições. Com grande presença nas redes sociais e plataformas de podcasts, ele é muito procurado pela mídia para produzir temas econômicos complexos em uma linguagem acessível e didática, onde vão abordar sobre o tema citado inicialmente neste vídeo. Logo em seguida darei minhas considerações e complementos. Então, vamos ao maravilhoso vídeo a seguir. Ô Combori, mas esse projeto neoliberal, ele avança no Brasil porque já não estava bom antes. Senão ele não avançaria. Eu acho que o Fernando Henrique, quando começa a privatizar algumas indústrias ali que eram essenciais para o Brasil, a população concordou com isso, né? A população concordou porque o povo não tinha benefício disso. Isso não voltava para a população. Eu volto um pouquinho no que o Breno falou. O Brasil não tem uma elite que pensa no país. Isso também, quando a gente pensa na economia, o Brasil, em algum momento, era do mesmo tamanho que os Estados Unidos, no início do século XIX. Né? O Brasil e os Estados Unidos, inclusive, infelizmente, em número de escravos. Está no livro do Celso Furtado. O Brasil e os Estados Unidos tinham mais ou menos 2 milhões de escravos e produzia basicamente a mesma coisa, algodão. Uhum. Né? E aí, como que uma economia igual a dos Estados Unidos se desenvolveu e o Brasil ficou para trás? Eles começaram a fazer camiseta com os algodão. Segundo o Celso Furtado, por causa da nossa elite. A nossa elite, desde que ela conseguisse reproduzir o padrão de consumo e de vida de um cidadão de uma economia desenvolvida na época da Inglaterra, para eles estava bom, eles não queriam desenvolver o país. E foi exatamente nesse ponto que os Estados Unidos se descolou, porque o sul dos Estados Unidos era escravagista e produzia algodão. E era igualzinho o Brasil. O sul dos Estados Unidos era igual ao Brasil. O sul dos Estados Unidos era o Brasil. Era o Brasil. E o norte não. O norte já era de pequenos comerciantes e uma indústria nascente em que eles achavam que, ao invés de ficar exportando algodão para a Inglaterra, para a indústria têxtil, na Revolução Industrial, por que não beneficiar um pouquinho desse algodão aqui e a gente já vender com algum valor agregado, já industrializar uma parte? E aí foi exatamente essa discordância do norte com o sul que gerou a Guerra da Secessão, a Guerra Civil, que tinha entre um dos objetivos, acabar com a escravidão, também com interesse econômico, né? Se só tem escravo, vou vender para quem, né? Então, alguém tem que ter renda para eu poder vender, né? Então, assim, foi exatamente que Alexander Hamilton, né, o relatório sobre as manufaturas, que conseguiu, né, impor esse modelo de proteger a sua indústria, deixar de ser um país exportador de commodity, de matéria-prima apenas, e os Estados Unidos se industrializou e fez parte da segunda Revolução Industrial. E o Brasil não. O Visconde de Cairu achou que era o laissez-faire, né, o liberalismo. Inclusive a frase dele acho que era deixar comprar, deixar vender, deixar fazer, né? Ou seja,
a gente é bom em vender algodão, o algodão está gerando riqueza, vamos vender. Eles nunca pensaram, a elite do Brasil nunca pensou, e se você transportar isso para os dias atuais, é a mesma coisa, cara. A nossa elite aqui, desde que ele continue, principalmente do agronegócio, gerando riqueza e eles consigam reproduzir o padrão de vida de um cidadão de um país desenvolvido, está pouco se lixando para a classe trabalhadora. Inclusive, quanto menos a classe trabalhadora ganhar, mais lucro eles vão ter. Porque ele vai ter sempre o chamado exército de reserva. Qualquer negócio que ele abrir, ele vai ter mão de obra disponível barata. E ele vai conseguir... E o setor que vive de exportação, que é o agronegócio, tanto faz quanto que ganha a classe trabalhadora. Porque o que eles produzem não vai ser vendido dentro do Brasil. Então, quanto menor for o salário, mais lucro vai ter na exportação. Essa lembrança do Cobora é muito importante, porque em que momento que o Brasil virou o Brasil e os Estados Unidos viraram os Estados Unidos? É na Guerra Civil Norte-Americana, entre 1860 e 1865. Ali, o Abraham Lincoln, que era o presidente à época, ele faz a diferença, porque ele subjuga aquela aristocracia escravocrata do Sul e impõe o padrão de desenvolvimento industrial do Norte. Embora depois do assassinato de Lincoln tenha havido nas décadas posteriores uma repactuação com aquelas elites do Sul, no período da chamada Reconstrução, aquilo mudou a dinâmica dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós nunca vivemos uma revolução. Os Estados Unidos viveram duas. Sim. A Revolução da Independência, que eles chamam da Guerra da Independência, e a Guerra Civil, que é uma outra revolução, que completa a Revolução Burguesa nos Estados Unidos. Aqui nós nunca tivemos revolução. O Brasil é uma espécie de linha de continuidade. Claro que entram novos atores e saem velhos atores, mas pela lógica da economia, não pela lógica da formação social, né? Mas o que são? Os grandes agricultores escravocratas do passado viraram banqueiros a partir da renda agrícola. A partir desses bancos foram financiando alguma indústria e sempre a mesma elite. É sempre a mesma elite desde o século XVIII. Sim. Não mudou nada. Eu não sei se é só isso. Nunca houve no Brasil uma mudança da lógica com qual o país foi criado. Que é essa lógica agrário-exportadora a qual o Cobor se referiu. Há um período na história do país, que é um período relativamente curto, que é o período que vai de 1930 até 1980. Quando muito. Que o país começou a industrializar. Exatamente. Que o Estado força um processo de industrialização. Exatamente. Quando Breno Altman afirma que no Brasil nunca houve uma revolução de fato que pudesse mudar profundamente toda a estrutura política e econômica nacionalmente, ou seja, o Brasil nunca teve uma revolução de caráter popular, estrutural e de ruptura com a ordem social, tal como a Revolução Francesa ou Americana. Quando ele afirma isso, está corretíssimo. Aí alguém pode até dizer, mas já não tivemos revoltas brasileiras no Brasil colônia, no Brasil imperial e no Brasil república? Claro que sim, que já tivemos, mas foram apenas revoltas e não revoluções de caráter nacional. Existe uma grande diferença entre revoltas e revoluções. A principal diferença está na profundidade e nos resultados da mudança. Uma revolução altera completamente as estruturas de uma sociedade, enquanto uma revolta é uma reação pontual contra uma situação específica, sem necessidade ou necessariamente mudar o sistema, onde a revolta é mais regional, local, enquanto a revolução é ampla, nacional, abrangendo todo o sistema profundo de um país. Quando falamos na Confidência ou Conjuração Mineira, Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana, também são movimentos que devem ser analisados dentro dos seus respectivos
contextos. Mas, em resumo, tanto quanto a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana são ambas duas coisas, revoltas e revoluções. Mas quando se caracterizam em relações a revoluções, não são revoluções no sentido nacional, mas sim locais, regionais ou províncias. No caso da província de Pernambuco, ficou independente do resto do Brasil apenas entre 74 a 75 dias. Só ressaltando mais uma vez, a Revolução Pernambucana de 1817 foi ambas as coisas, mas a historiografia moderna a classifica primariamente como uma revolução. A distinção entre os termos ajuda a entender a sua grandiosidade. Foi uma revolta, pois representou uma rebelião armada contra o domínio e a exploração da coroa portuguesa, já que, com a chegada da família real no território brasileiro em 1808, sufocou a província pernambucana. Também foi uma revolução, pois conseguiu tomar o poder, instalar um governo republicano provisório e propor mudanças profundas na sociedade. Ao contrário de movimentos anteriores, como a Inconfidência Mineira, que não foi sufocados antes de saírem do papel. O movimento pernambucano foi além da fase conspiratória. Durante 74 dias, Pernambuco tornou-se uma república independente, com direito à separação dos poderes, liberdade de imprensa, tolerância religiosa e criação de uma nova bandeira. Ressaltando também que não é obrigatório que uma revolução seja liderada pela classe da sociedade de baixo para cima. O conceito de revolução exige uma transformação estrutural profunda e rápida nas bases políticas, econômicas ou sociais, mas a sua liderança pode variar dependendo do contexto histórico e ideológico. Revolução de baixo para cima, definição. São processos impulsionados diretamente pelas massas populares e classes trabalhadoras. Exemplo, a fase mais radical da Revolução Francesa, liderada pelos jacobinos e sans-culottes. Revoluções de cima para baixo, definição. Mudanças estruturais drásticas, conduzidas por elites, burocracias ou líderes estatais. Exemplo, a Revolução de 1930 no Brasil, liderada por Getúlio Vargas. Objetivo, modernizar o Estado e reorganizar a economia, sem uma mobilização popular autônoma. Revoluções burguesas, definição, lideradas pela classe média e proprietários que buscam ascensão política. Exemplo, a própria Revolução Francesa em seu início. Objetivo, derrubar o absolutismo e consolidar o capitalismo. Portanto, a participação popular massiva caracteriza certos tipos de revolução, como a revolução social. Mas a essência do termo se baseia na mudança radical do sistema, independentemente de quem detém a liderança inicial. Também tivemos a Revolução Haitiana, que foi uma das revoluções mais importantes da história da humanidade. A Revolução Haitiana é um evento único na história mundial. Foi a única rebelião de pessoas escravizadas que resultou na fundação de um Estado livre, independente do domínio colonial. Por que a Revolução Haitiana foi única? Porque pôs o fim da escravidão e do racismo. Foi a primeira colônia
a abolir a escravidão e o preconceito racial de forma estrutural, onde os ex-escravizados derrotaram sucessivamente os exércitos da Espanha, da Inglaterra e da França, incluindo tropas de Napoleão, onde o movimento foi conduzido por líderes negros e libertos. A independência, em 1804, formou o segundo país livre das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. O sucesso dos rebeldes gerou profundo pavor nas elites coloniais de outros países escravistas da época, como o Brasil, por exemplo. Esse medo ficou conhecido como haitianismo, onde as potências ocidentais reagiram isolando o Haiti diplomaticamente e impondo indenizações abusivas para sufocar a nova nação. A partir de agora, vou listar as principais revoltas brasileiras divididas por cada período histórico. São elas: período colonial, insurreição pernambucana, revolta do Malês, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana ou revolta dos Alfaiates, Revolução Pernambucana, Guerra Guaranítica e Revolta da Cachaça. Período Imperial, Confederação do Equador, Cabanagem, Balaiada, Revolução Farroupilha, Sabinada e Revoltas dos Quebra-Quilos. Período Republicano, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Tenentismo, Revolução Constitucionalista, Guerra do Contestado e Revolução Federalista. Lembrando que a independência do Brasil não foi uma revolução, porque não houve uma mudança profunda na estrutura política, econômica e social. A nossa independência foi conduzida de cima para baixo por membros da elite e da própria família real portuguesa para manter a estrutura intacta, incluindo a escravidão. É por isso que ela não se encaixa nos padrões de uma revolução, assim como aconteceu com a Revolução Francesa ou haitiana. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.